vez por outra, vai acontecer e a gente sentir. E sente mesmo, a gente está num mundo de provas e expiações. E tem momentos que a gente nem consegue orar. Vai precisar da ajuda de uma terceira pessoa. Que a gente seja humilde e peça ajuda. Eu penso. Se eu tiver ruim, eu digo logo, ore por mim. Vou sentar aqui, me dê um passe que eu não estou bem. Porque a gente tem que pedir auxílio. Fases do processo obsessivo. Inicialmente, aquele assédio que eu falei, pelo conhecimento das fraquezas da vida, ele vai agindo no pensamento, no sentimento, é o primeiro passo. Depois vem o envolvimento fluídico, de simples assédio até o completo domínio. A intensidade vai aumentar se houver receptividade da pessoa. Eu pulei, não? A aceitação, que é o segundo, a gente aceitou, é a abertura que dá. E por último, o envolvimento. O importante é não permitirmos as primeiras visitas. Graças a Deus, no segundo modo, a gente vai fazer que exista a cura da obsessão. Existe curas. Existe um trabalho sério nas casas espíritas sérias que podemos realizar e sairmos bem, mas precisamos fazer a nossa parte. Níveis de obsessão. Influência simples, forma sutil, que constrange a pessoa a praticar atos, pensamentos diferentes normalmente do que possui. Não há, na obsessão simples, não vai haver um domínio completo, não é? Aí é algo constrangedor, mas que ainda não há o domínio. Todos nós passamos por obsessões simples, todos. Mas é preciso que a gente procure perceber para sair dessa situação. Nos diz Raul Teixeira, numa das suas palestras, ele diz que não significa dizer que uma obsessão simples seja uma simples obsessão. Porque se não for tratada, ela pode levar a danos maiores. E leva sim. Como uma gripe, quando a gente não trata, ela pode vir a uma bronquite, uma pneumonia e levar a sérios danos. É apenas um incômodo, não vai haver aquele domínio total. Alguém pode ter, como exemplo, alguém que tem um sono perturbado, alguns pesadelos. Então você começa a observar, o sono nos mostra muita coisa. Através do sono a gente pode se aperceber como a gente está, como a gente acordou. A gente começar a se observar um pouco mais. Depressões, né, de pessoas portadoras de depressões de caráter leve, mediano, pode ser um processo de obsessão simples? Pode. Não estou dizendo que não existe, não é? A depressão precisa se procurar um médico muitas vezes, mas está sempre muitas vezes assomada a processos obsessivos, ou pode ser só a obsessão, ou só a depressão, mas geralmente quando a pessoa está com depressão, ela está triste, ela está com a vibração muito negativa, ela atrai espíritos naquela mesma vibração. Então, observar um pouco mais a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, pequenos tiques, manias, que são classificados como obsessão simples. Tem pessoas que até dita como muito zelosa. Mulher gosta muito disso, né? É limpeza aqui, é lavagem ali. Eu gosto muito de limpar minha casa, isso é muito bom. Isso faz parte da higiene, mas quando foge dos padrões normais, lembrando aqui, gente, que os casos de obsessão simples são muito parecidos com os casos de quadros psiquiátricos, psicológicos. Quadros psiquiátricos como distúrbios emocionais é igualzinho a quadros de obsessões simples. Então o diagnóstico de uma obsessão não é fácil. Não é fácil. Então você nunca pode dizer que a pessoa está só com processo obsessivo. Pode ter algum problema de fato patológico, mas existem casos, eu tenho um caso muito interessante, já faz bastante tempo, de uma pessoa muito próxima a nós. Ela tinha um problema de transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Foi diagnosticado pela psiquiatria de transtorno obsessivo compulsivo. E ela fez um tratamento espiritual.
e desistiu do tratamento médico, que não deveria ter desistido, mas desistiu. E, por conta disso, a gente pôde realmente fazer uma análise mais criteriosa sobre o problema dela. E o obsessor é que levava ela. E ela chegou ao ponto, ela lavava as mãos o tempo todo, ela tomava banho o tempo todo, ela lavava o cabelo e ela se sentia suja. Ela começou com medo de doença, com medo de uma série de coisas. E essa pessoa fez um tratamento espiritual e ficou completamente boa e nunca mais voltou. Então, pode levar. São quadros psiquiátricos. Quadros de neurose, psicose. Já a fascinação, que a gente vai falar daqui a pouco, são quadros parecidos ou iguais à psiquiatria, à psicose. E os de subjugação, os casos de neurose. Então, ter o cuidado quando adentra uma casa espírita para a gente fazer o tratamento espiritual, indicar um tratamento médico, caso seja necessário, mas quando a espiritualidade nos diz é um problema espiritual, a gente ter o cuidado de dizer, é um problema espiritual. Vamos fazer um tratamento espiritual para ver se você fica boa só com tratamento espiritual? Porque a espiritualidade muitas vezes diz, é espiritual. É um problema espiritual. Então aí a gente confiar na espiritualidade. Obsessão simples. Então o obsessor, por uma afinidade, inspira a ideia obsidiada. Você vê que não está havendo um envolvimento ainda fluídico. Ele jogou a ideia de revolta, de ódio, de desânimo, de comodismo, de vingança, mas ele ainda não está envolvendo o obsidiado completamente. A fascinação. O obsessor não anula a vontade, vai perturbar o raciocínio. Kardec nos diz que os casos de fascinação são dificílimos. São os mais graves e realmente, pela experiência que temos tido, eu não consegui tratar nenhuma pessoa que estava com a fascinação. Nenhum. Porque a pessoa vai se afastar daquela pessoa que vê claro, aquela pessoa que vai o ajudar. Porque a pessoa não admite que está obsidiada, está assim aí. Inclusive no movimento espírita. Inclusive no movimento espírita. Pessoas com processo obsessivo que não se dão conta e dizem que não é. Como tratar alguém que não quer ser tratado? Como tratar alguém que está enfermo e diz que não está doente? A gente vai tratar da fascinação no segundo módulo. Então é grave porque a pessoa não quer se curar. É uma ilusão que o espírito vai dar, distorce o raciocínio, a capacidade de julgamento da razão. A pessoa perde o senso crítico, gente. A gente diz uma coisa à pessoa e a pessoa interpreta diferente. Porque a pessoa só ouve ao espírito. O espírito está manipulando ela completamente. Então o espírito diz, não acredite. E ele não acredita. Você está ótimo, você é muito bom. E fascina na inteligência, fascina na bondade, da pessoa se achar muito superior. Tem pessoas que acreditam até que são Deus. Roberto Almeida conta que teve um caso de um homem que recebeu uma mensagem e quando disse leia para ele, leia, ele leu aquela mensagem horrível. Ele disse, você não está identificando? Aí Alberto, não, é Deus. Veja a tal ponto que chega os casos de fascinação. Não só acontece nos médios, acontece de uma maneira geral. E aquela pessoa se afasta das pessoas mais queridas que tentam alertar, porque vai completamente, ficar completamente cego. Cego. E imagine isso, gente, dentro da casa espírita. Uma pessoa que está dirigindo uma casa espírita, um presidente de uma casa espírita fascinado. Imagine. Imagine. Cego guiando cego. Porque os bons espíritos se afastam. Ou vocês acham que os bons espíritos ficarão com pessoas fascinadas? Não ficarão. Lá em Prolegomos ele avisa Kardec, avisando a todos nós, que os bons espíritos, se
afasta do orgulhoso e do vaidoso. E a gente precisa falar disso, porque isso é um serviço à causa espírita. Não estamos falando de pessoas, estamos falando de situações que precisamos mudar. E só mudamos melhorando-nos, alertando para isso. Então a fascinação, o obsessor atua no cérebro perispiritual do obsidiado. É uma simbiose psíquica. Olha aí que já ocorre a junção de ambos os perispíritos. Está completamente envolvido. Mas aí ainda não é o pior para o obsidiado, ainda vai chegar a subjugação. E é aí quando ele vai sofrer. Porque aqui ele não está notando porque ele está tolhendo o raciocínio. Mas quando a dor chega, ele vai notar. Porque vai atingir o seu corpo físico. Vai atingir o seu corpo perispiritual, consequentemente o seu corpo físico. Aí ele vai pedir ajuda. Vamos mais adiante. Já na subjugação, ele vai paralisar a vontade da pessoa. A pessoa perde completamente a vontade. Ela vai precisar da ajuda de uma terceira pessoa, como diz Allan Kardec, de autoridade moral. Porque ela perde a vontade. Então é perfeitamente ajustada ao psiquismo do obsessor, pega na moral, no forte domínio da mente, através da hipnose, e perde corporal também. Você não vê aquelas pessoas que ficam falando sozinha, que conversam sozinha? Esses casos, gente, que a gente tem visto na nossa sociedade, pessoas que matam as criaturas e se matam, casos de subjugações. E o espírito, depois que ele comete o suicídio, sabe o que o espírito faz? Retira-se. Para que ele sofra sozinho a culpa do que ele cometeu. Geralmente é assim os planos. Ele vê, ele está lá no 30º andar. Olha para baixo, o obsessor diz, pule. Ele perdeu a vontade. Ele pula. Ele vê o chão perto e ele pula. Não chega nem embaixo, o obsessor já se retira. Quando ele se estraçalha no chão, a dor da culpa do suicídio. São verdadeiros assassinatos com os processos de subjugações. Seríssimo. E temos visto isso assim hoje em dia. Aquele menino que matou aquelas jovens e depois se matou. Subjugação que trazia dor. O espírito começa a jogar a ideia, ele aceitou porque ele trazia o trauma. E foi se assenhorando, ele foi planejando e chegou a estados dessa natureza. Obsessões por subjugações que levam a estados graves. Então o obsessor atua no cérebro perispiritual do obsidiado, do domínio do espírito, é completo. Você vê aí que está completamente tomado. Kardec nos fala, é quase uma possessão, mas como ele não pode tomar completamente o corpo do obsidiado, ele o chamou de subjugação. Mas está aí o pensamento completamente escravizado pelo pensamento. O que eu penso é do espírito. Não é mais eu que penso, é ele que pensa por mim. Ele sabe, muitas vezes, aquela pessoa era amarrada. E ela pedia, me amarre, porque senão eu bato. E bate mesmo, porque o espírito diz, bate. A obsessão simples vai se caracterizar por uma inconveniência, a fascinação vai se extinguir pela inteligência, pela ardilosidade do obsessor, pela hipocrisia, ele é ardiloso. Subjugação, a palavra é impotência, você vai ficar com a vontade completamente bloqueada. Você vai pedir ajuda, você vai saber que está passando por um processo obsessivo. Tem um caso de obsessão corporal que todos devem conhecer, que está na Revista Espírita, no Livro dos Médios, creio que esteja no Livro dos Médios também, que é um caso de um rapaz que não conhecia o jovem e o obsessor dizia, vá, se ajoelhe, peça ela em casamento. E ele pedia, sabendo que aquilo que